É, pessoal, muito triste, né, ver o Santos dessa forma. O Santos perdeu mais uma partida nessa sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Santos tem 21 pontos disputados com 5 derrotas. 5 derrotas, um empate e uma vitória. Um time profissional que nem o time do Santos não pode perder partidas dessa forma. A impressão que o torcedor santista tem, eu me incluo muito nisso, é que o Santos vai ser muito difícil sair dessa zona do desconforto, né? A famosa zona do rebaixamento. O Santos teve chances hoje, hein? O Santos deu a entender, pelo menos jogando ali no início do primeiro tempo, até o primeiro tempo inteiro, que isso de uma certa forma na segunda etapa mudaria. Mas uma atitude pode mudar do vinho para a água, da água para o vinho, de uma maneira assim desastrosa. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco depois da vinheta, pessoal. Até já. Salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o time do Santos, até com a garganta. Chupei um sorvete hoje, tá meio frio, né, pessoal? Mas frio mesmo é a maneira que os torcedores do Santos ficam depois que o Santos sofre uma derrota, principalmente uma derrota como essa, perdendo do time do Grêmio, que eu repito para você, o Grêmio também, a exemplo do que acontece com o time do Santos, estava pressionado, pessoal. Pressionado a ganhar de qualquer maneira. E quando o Santos iniciou o primeiro tempo, a esperança que o torcedor santista tinha, pelo bom primeiro tempo sim, e pela escalação, apesar de eu não concordar, por exemplo, na lateral direita eu acharia que deveria entrar Aderlan ali, e não o Luizão, mas os outros jogadores que entraram, na verdade foram 6 substituições, eu acho que fez muito bem para o torcedor santista. Eu entendi, inclusive, que o Soteldo, além de ser o melhor jogador dentro do Santos e da partida, foi o jogador de maior perigo e assim meio que surpreendeu o torcedor santista muito pelo fato dele ter ficado muito tempo no stand-by, se recuperando de uma lesão na coxa, né, uma lesão muscular, e nós imaginávamos que ele meio que tiraria o pé, mas não, ele foi para cima, foi individualista, realmente conseguiu fazer aquelas jogadas que o torcedor do Santos gosta muito, e as principais chances que aquilo que a gente pode entender a respeito do que aconteceu hoje na partida, saiu do pé do Soteldo, né? Por isso que o santista ficou ludibriado, se assim podemos dizer, com o primeiro tempo que apresentou, mas na segunda etapa, uma mudança radical e até certo ponto infantil, de uma substituição, porque a comissão técnica inteira entendeu que o Escobar estava cansado, estava exausto e poderia de repente prejudicar o time do Santos com mais vigor nos jogos posteriores, né? Ou seja, o Santos vai ter um jogo contra o time do Ceará, que será o próximo, ainda não se sabe onde o Santos vai jogar, se vai ser no Santos Futebol Clube, ou seja, na Vila Belmiro, ou se vai ser no Pacaembu, lá na Arena Mercado Livre Pacaembu. Eu acho que depois de tudo isso que aconteceu, provavelmente os caras vão declinar jogar em qualquer outro estádio, a não ser o estádio da Vila Belmiro, o templo maior do futebol. E voltando, pessoal, a falar sobre o que aconteceu dentro da partida, essa atitude que o Kleber Xavier teve em substituir o Escobar, que no meu ponto de vista, e acredito de muitos torcedores do time do Santos, é o melhor marcador que tem no time do Santos, né? O cara realmente, para passar ele é muito difícil, e o Kleber Xavier acabou tirando ele, colocando o Kevson. Todo mundo está tendo o maior cuidado de falar sobre esse assunto, mas foi através dessa substituição que saiu a jogada lá pelo lado esquerdo, e na sequência aquele bate e rebate, teve um taco que foi raspado ali, se eu não me engano, que foi um canhoto, acredito ter sido o Luan Pérez, que olha, o Luan Pérez tomou um cartão no primeiro tempo, fez um pênalti pouco tempo depois e quase foi expulso. Foi pênalti aquilo lá, pessoal, aquele toque que ele deu na perna do tornozelo do jogador do time do Grêmio. Olha, a coisa poderia ser pior ainda, né? O time do Santos ainda afoito, apavorado, e as coisas realmente, quando tem que acontecer de forma negativa,
quando está encaminhando para uma situação melhor, um lance, um movimento que o técnico faz de tirar um jogador importante do sistema defensivo do Santos, acontece o que aconteceu. Teve a substituição, eu estou vendo que tem muita gente com cuidado para falar a respeito do Kevson, mas não tem outra forma de falar, pessoal. A bola passou por ali, né? Coincidentemente foi depois da substituição que o técnico Kleber Xavier fez, o gol saiu por ali, e a impressão que o torcedor santista tem, depois daquele gol, e o cara sobrou sozinho, cara a cara com o Brazão, e o Brazão não teve o que fazer. O Brazão sai muito bem, fecha muito o ângulo, mas na hora que o Brazão chegou, ele chegou um pouco atrasado, e o atacante meia direita do time do Grêmio acabou fazendo o gol e deu números finais à partida. Aí eu esperei a entrevista coletiva do Kleber Xavier para ver qual foi a justificativa que ele deu a respeito desse posicionamento dele, da retirada ali do Escobar. Ele disse o seguinte, que o Escobar estava cansado, em outras palavras, estafado, e a equipe, ou seja, a comissão técnica, decidiu que tiraria ele de dentro da partida. Não foi um bom negócio, pessoal, porque você que está ligado aqui no meu canal e a gente que já cobre o time do Santos como torcedor já faz um bom tempo, a gente sabe que desde quando o Escobar entrou na equipe do Santos, ele só sai do Santos se ele estiver muito mal, né? Porque ele entrega muito vigor físico dentro de campo e realmente ele é um dos jogadores mais regulares que o Santos tem desde a época que o Santos saiu da segunda divisão até a primeira divisão, que me parece que o Santos vai ter muitos problemas para sair dessa zona de desconforto, né? Porque quando o cara começa a se mexer numa areia movediça, a impressão que dá é que o Santos vai ficando cada vez mais profundo. E o desespero vai aumentando, as coisas vão se acerbando, vão começando a ter uma profundidade pior dentro do contexto do Santos Futebol Clube, os jogadores vão se escondendo e nós, torcedores santistas, já vimos esse filme e o terror de passar por essa situação novamente é uma coisa assim, muito horrível de se falar, muito horrível de entender o que o torcedor santista passou nessa zona do rebaixamento e sendo rebaixado em 2023. O torcedor santista não merece isso não, pessoal. E eu vejo que muitas pessoas, principalmente se tratando do Marcelo Teixeira, o presidente do time do Santos, que no meu modo de ver está fazendo um trabalho horrível, está realmente confundindo as bolas, achando que o Santos vai sair dessa situação de qualquer maneira. Olha, pessoal, eu vou ser bem honesto com você. O Santos, nessa situação em que se encontra, além da gente já ter visto essa história, vai ser muito difícil o Santos ter realmente tranquilidade para sair dessa situação. E quanto mais o Santos vai se afundando, as derrotas vão acontecendo, e quando o time grande fica estacionado nessa situação, estando na zona de rebaixamento de uma tabela, quanto os outros times, que são muito mais organizados que o time do Santos, né? Porque o Santos gastou de uma forma ruim, tem jogadores realmente que dá para aproveitar nesse elenco, mas o Santos não tem o meio campista, o Santos ficou um buraco danado, principalmente não nessa escalação que foi muito bem, no meu modo de ver, o Kleber Xavier, mas cagou no pau quando fez as substituições, tirou o Roleiser, que no meu modo de ver tem que ficar na equipe do Santos, é um jogador experiente, que mesmo não tendo uma carreira de sucesso no Benfica, veio para o time do Santos, é um diferencial e pode decidir o jogo a qualquer instante. Eu não estou falando que a entrada do Bom Tempo realmente não era uma coisa de agrado, mas dadas as circunstâncias que aconteceu a partida, o Santos sendo muito superior ao time do Grêmio, que nós ouvíamos do Rio Grande do Sul, que o Santos seria uma presa fácil, o Santos realmente, com o Soteldo, que nós entendíamos que ele ia meio que tirar o pé por conta da lesão, e não ia jogar da maneira que ele jogou, porque poderia, de uma certa forma, a gente sabe que lesão na coxa realmente limita o jogador, principalmente quando é aquelas lesões daquele músculo de arranque. O Soteldo surpreendeu e foi o melhor jogador do time do Santos. Só que o Roleiser, apesar de ter feito uma partida muito interessante contra o CRB, hoje ele foi
não o protagonista, mas ele é um tipo de jogador que a qualquer momento pode fazer um passe diferente, bater uma falta, fazer aquelas jogadas que ele tira lá na ponta direita e faz um cruzamento, é aquele que vai em cima do goleiro, aquele monte de jogador e pode realmente sair o gol. O técnico do time do Santos, Kleber Xavier, também acabou tirando ele. Então eu acho que ele foi muito infeliz nas substituições, mas não vou deixar de falar a respeito do Kevson, pessoal. Kevson é um garoto que já está no profissional, eu sei que a carreira dele ainda pode ser promissora, mas realmente tem atitudes e vícios que aconteceram lá na base que ele está repetindo agora. Então tem momentos e momentos. O técnico tem que ter essa sensibilidade. Vocês sabem, falando em sensibilidade, o que eu acho do técnico do time do Santos, o Kleber Xavier, pessoal? Eu acho o seguinte, o técnico, eu acho que ele só está esperando o momento certo para a hora correta. Por que, Vargas, que você está falando isso? Com certeza, por ser um técnico que já trabalhou com o Tite na comissão técnica como auxiliar, porque ele não tem experiência nenhuma num time profissional, estou falando time, não seleção, estou falando time. E o Santos ter dado essa oportunidade para ele, da mesma maneira que tem muita gente falando que ele não é o técnico certo para o time do Santos, mas que apesar de tudo isso foi o único técnico que aceitou o Santos, ele também está aproveitando dessa situação para se promover. Ora bolas, é de lá e de cá, pessoal. Então eu acho o seguinte, assim que tiver uma oportunidade, mesmo ele entendendo que ele não vai conseguir mexer com o time do Santos, com essa administração pífia, né, organizada principalmente pelo Marcelo Teixeira, que ele deixa as coisas acontecer. Me parece que o mundo que ele está vivendo é um mundo de Nárnia, e a gente realmente nessa situação já não sabe mais o que fazer. Torcedor do Santos revoltado, torcedor do Santos onde não tem alternativa de jogo, torcedor do Santos quando começa a assistir, mesmo numa esperança que tem, a desesperança vem na sequência por um movimento errado que acontece em qualquer situação, ou é um erro individual, ou são pessoas que deveriam estar jogando naquela partida e de repente são jogadores e pessoas organizadas, desorganizadas e improvisadas em cada setor do time do Santos, que nem o caso do Luizão, né, que deveria ficar o Aderlan ali. Ele deveria entrar, mas não naquela posição, pessoal. Depois entrou o Sherman, que é muito apavorado, muito afoito, e a gente vai continuando vendo o Santos se afundar cada vez mais, perder pontos importantes, ou dar a impressão que o Santos realmente vai ter uma virada, que eu acho muito difícil. Esse pé que está dentro da lama, se o Santos não abrir o olho e as coisas não mudarem, o Santos vai voltar para a segunda divisão, infelizmente. Eu vou falar novamente, se o Santos não abrir o olho, o Santos vai voltar para a segunda divisão, infelizmente. E o culpado de tudo isso é o presidente do Santos, Marcelo Teixeira. O jogo que vai ter contra o time do Ceará, que vem numa ascensão muito positiva, se eu não me engano, acho que está na 6ª colocação, tem ganhado de times muito mais fortes que ele, e o Santos, que está na zona do rebaixamento, tem condições de ganhar de um time desse? A gente não tem dúvida alguma que muita coisa ainda de ruim vai acontecer com o time do Santos, mesmo a gente torcendo para o time mais glorioso do mundo. Eu estava vendo o vídeo de todo mundo e todo mundo estava metendo o pau realmente na atuação do time do Santos e falado sobre as substituições. Eu entendo que o Kleber Xavier vai receber, antes mesmo do Santos mandarem embora, alguma proposta para o mundo árabe, vai receber uma proposta para a Europa, ou de repente para a Turquia, e ele vai embora sim, com o carimbo que treinou o time do Santos, mas que deixou o time do Santos numa maré muito delicada. Pessoal, vai ser difícil um técnico aceitar o time do Santos dessa forma. Os únicos técnicos que aceitam são os técnicos que não têm tanta experiência ou que estão fora do mercado já faz muito tempo, ou aqueles técnicos que quer receber promoção em cima do Santos e vai fazer provavelmente um contrato longo, porque se ele foi mandado embora, pelo menos no restante o Santos vai poder e deve pagar ele, mesmo estando em outra equipe. Tá bom, pessoal? O meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal e nunca se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, ativar as notificações, dê o seu like que é muito importante e principalmente faça os seus comentários. E até o próximo conteúdo. Tchau, pessoal.